depressão, a ansiedade. É um assunto bem delicado de ser abordado. Muito embora nós saibamos que um percentual muito alto de pessoas tem vivido isso. Eu sou uma ex-depressiva. Quando eu estava em tratamento psiquiátrico, eu ouvi do médico que cuidava de mim, ele dizer que eu teria de aprender a lidar com isso. E isso me assustou bastante, porque, como assim? Eu era ainda muito jovem e vivia internada. Quando eu estava em casa, era em cima de uma cama, chorando, uma dor, uma tristeza que me consumia. E aparentemente, parecia que eu tinha tudo para ter uma vida boa, uma vida de alegrias. E era inexplicável. Nesse período, se ouvia falar muito pouco sobre isso. Então, até que eu decidi ir procurar ajuda médica, eu já tinha chegado a um passo da loucura. Eu me perdia no bairro onde eu andava, eu não conseguia encontrar a minha casa. E eu fazia coisas assim que hoje eu olhando, para mim naquele momento era natural, era normal eu fazer aquilo. Mas hoje eu fazendo uma análise, você parece que perde o domínio das suas ações, das suas atitudes. E infelizmente a busca de alegria, a busca de uma paz, sem uma esperança, você não consegue encontrar uma saída, te leva muitas vezes a flertar com a morte. E quando uma pessoa busca cometer um suicídio, ela não está querendo morrer, ela está querendo acabar com aquela dor. Ela quer um alívio. E eu vivi isso. Eu atentei contra a minha vida. E graças a Deus foram tentativas frustradas. Eu creio que já um cuidado de Deus com a minha vida. E muitas vezes eu tinha que ser internada rapidamente porque eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia dormir, fazer uso de bebida tipo água, que é necessário, que é essencial para o nosso organismo. Claro que eu não fazia. E isso me desidratava e eu ficava muito fraca. E chega um momento em que a família cansa. Cansa porque a impressão que dá é que falta uma atitude, que falta você ser forte, você vencer. E às vezes o familiar, por não entender isso, se você não tem a depressão, mas de repente você tem alguém na sua família que está passando por isso, eu quero deixar aqui para você um feedback, uma instrução de que não é simples assim. Toda a depressão, todas essas doenças psicossomáticas, elas têm uma raiz. E na maioria das vezes nós procuramos tratar os sintomas. E tratar os sintomas, pensa comigo, você com um filho, com uma situação onde ele está apresentando dores de cabeça, está febril, e você trata com o antitérmico, com o analgésico. Vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. A tendência é isso se agravar. E quando nós desconhecemos a causa, aonde foi que isso começou a ter origem na minha vida, na maioria das vezes isso começa lá na nossa infância. E são dores, são traumas, são situações em que muitas vezes nós nos sentimos, eu vou usar aqui a palavra, roubados na nossa essência, naquilo que nós somos. Muitas vezes nós fomos limitados, talvez com excesso de zelo dos nossos pais. E hoje eu, mãe, eu vejo também que muitas vezes eu agi achando que o meu jeito era o melhor jeito, e isso acaba interferindo na vida dos nossos filhos, na nossa vida. E se nós não voltarmos a tratar lá na raiz, é como se você estivesse tentando tratar os galhos de uma árvore, sendo que a raiz é que está enfraquecida, que está apodrecendo. Então, assim, é muito mais complexo do que a gente pensa. Eu sou
uma ex-depressiva. Eu sou uma mulher que chegou à loucura. Eu sou uma mulher que bati recordes de internação ao ponto de uma vez um médico que já estava cansado de me levar para ser internada, ele perguntou assim para mim: o que você sabe fazer? É importante que você comece a ocupar-se com algo que venha preencher e tal. Eu prefiro te internar aqui com um corpo cansado do que com essa mente adoecida que você está. E o corpo adoece junto, porque essas dores que nós sentimos, elas vão refletir no nosso corpo. Nós começamos a adoecer. E é muito difícil de repente, se nós não temos o conhecimento, da gente lidar com isso. Por que eu estou falando com você aqui hoje sobre isso? Talvez você vai se identificar. O depressivo, às vezes ele se esconde, ele foge, ele quer ficar mais no quarto, às vezes tem crises de choro. Eu chorava muito e eu perguntava por que eu estava chorando e eu não conseguia encontrar um porquê. Mas era uma tristeza que me consumia. E nós não sabemos como lidar com isso. Os familiares nossos que nos amam não sabem como lidar com isso. E eu estou aqui hoje na condição de uma mulher que venceu a depressão. Eu aprendi a cuidar de mim. Eu aprendi a detectar os primeiros sinais que começam a aparecer. E eu estou aqui para dizer para você que a morte não é uma saída, muito pelo contrário. Você se esconder não é a saída. A saída é você buscar ajuda com alguém que não vai fazer juízo da sua dor. Com alguém que já esteve, principalmente com alguém que já esteve nessa condição que você está. E eu sou uma pessoa que já estive aí. E hoje, eu quero que se de repente você se identificou, não tem como a gente falar sobre tudo isso, é um processo, num vídeo que eu quero simplesmente te dar aqui um sinal de alerta, tá? Poxa, eu tô sentindo isso. E você buscar ajuda. E juntas, nós podemos andar. Eu posso andar um tempo junto contigo, se você quiser, e levar você a ver que tem uma vida plena, tem uma vida de alegria, tem uma vida de paz, tem uma vida abundante te aguardando. Se você se encontra nessa condição, se você se identificou, me chama no número que estará na descrição deste vídeo. Eu não vou fazer juízo da sua dor, porque eu estive nessa mesma condição que você se encontra. E eu consegui sair dela. Me chama. Vamos conversar um pouquinho, tá bom? Um abraço, estamos juntas.